com as bênçãos da Trindade Santa, e especialmente com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e especialmente também a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Aqui nós nos encontramos em mais uma tarde para refletir, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, que já por tantos anos, eu sei de pessoas que estão nos acompanhando já por muitos e muitos anos, pessoas que também nos acompanham na reflexão, bem curta, podemos dizer, pouco espaço de manhã, pela Rádio Guarujá de Florianópolis, sempre às 6h30. Mensagem de vida, otimismo e esperança. Especialmente hoje nós vamos abordar um pouco a palavra de Deus e dirimindo certas dúvidas. De modo especial, hoje vamos falar sobre e explicar e tirar alguma dúvida, fazer maiores esclarecimentos sobre o creio em Deus Pai, que é rezado e muitas vezes na Santa Missa, especialmente nas missas mais solenes. Então ali é rezado o creio em Deus Pai. Então vamos fazendo algumas colocações. Nós rezamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio, quer dizer, eu tenho confiança. Se você diz, por exemplo, para qualquer pessoa: eu creio em ti, eu creio na tua palavra. O que quer dizer isso? Eu tenho confiança naquilo que você está me proferindo, está me dizendo, é verdade. Então, aqui no caso, creio em Deus Pai, coloco toda a minha confiança naquele que me criou e que criou meus pais, meus avós, bisavós e todos os seres humanos. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, podemos também dizer, creio na Santíssima Trindade. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, quer dizer, Deus tem todo o poder para estar a nos governar, a nos dirigir. E Ele também pede a nossa gratidão para com Ele, porque, sem dúvida nenhuma, Deus é maravilhoso, Deus é bom. E se houver pessoas que reclamam muitas vezes, ou às vezes com Deus, se a gente examinar um pouco, são pessoas descrentes, de modo geral. São pessoas que não vivem os mandamentos de Deus, talvez até conhecem os 10 mandamentos, quando nós sabemos que o templo de Jerusalém, os sacerdotes judeus não tinham somente 10 mandamentos, tinham 613 leis, prescrições que o povo deveria obedecer. E nessas prescrições, nestas leis, 365 eram
leis, podemos dizer assim, proibitivas. Você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, aquilo lá também é prejudicial, tal, né? 365, que eram os dias, que são os dias do ano. E 248 leis, prescrições, eram leis positivas. Você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Por que 248? Porque os ossos do organismo, do nosso organismo, nós temos em nosso organismo, no nosso corpo, 248 ossos. Então, agora, eles tinham, então, todas essas leis que era para seguir o Javé, o Deus também, Criador de todos nós. Então, voltemos novamente, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador de tudo aquilo que existe no firmamento, os trilhões e quatrilhões de estrelas. Nós sabemos que há estrelas muito maior do que o Sol, muito maior do que diversos planetas. E nós sabemos, então, que Deus criou tudo isso, e todas essas estrelas, essas constelações, no movimento constante. E nenhuma delas se esbarra contra a outra. E não é como nosso trânsito, que de vez em quando o trânsito fica interrompido. Eu tenho dito muitas vezes, aqui em Florianópolis, mas também em outras cidades já também, devido à multiplicidade de automóveis, o trânsito é imprevisível. Quando você menos espera, de repente está tudo parado. O que houve, o que não houve e tal. Houve, sem dúvida nenhuma, um choque de um automóvel contra outro. E claro, e graças a Deus, apenas alguns ferimentos, mas também há aqueles outros de mortes. E logo a Polícia Rodoviária Federal ou na cidade, os guardas logo estão ali para atender as pessoas e socorrer, e logo, se tiver pessoas com maior ferimento, para levar para os hospitais. Nesse ponto, devemos sempre agradecer os guardas municipais, toda a polícia e muito mais a Polícia Rodoviária Federal. Ainda nessa semana, numa palestra, eu dizia: quão maravilhoso é a lei do trânsito. Imagina se não houvesse a lei do trânsito. Basta ver um dia, por exemplo, quando há um blackout na luz, onde todas as sinaleiras não funcionam. Então, é uma balbúrdia, uma confusão completa, uma reclamação, e gente discutindo porque bateu um pouco no outro carro e tal. Então, Deus também colocou 10 mandamentos, bem poucos. Há muitas pessoas que conhecem de cor os 10 mandamentos, mas há aqueles que não conhecem também. Mas não basta somente conhecer os mandamentos. O principal é viver. Por isso Deus diz: quem obedecer e cumprir e observar os mandamentos e seguir pelo caminho certo, terá um dia a recompensa eterna. Veja bem, andar pelo caminho certo. Você pode fazer uma analogia, uma comparação com o trânsito. Alguém está saindo no final de semana
para viajar, para visitar um parente, para visitar uma pessoa enferma, enfim, para fazer um passeio, para ir para o sítio, para ir para a fazenda, para ir para as praias. Se o motorista, vejam bem, se ele estiver atento no volante e andar sempre pelo caminho certo, o que acontece? Não acontece nada de perigoso. Ele vai chegar ao final de sua viagem são e salvo. Agora, se ele não obedecer a lei do trânsito, fica conversando, distraindo, olhando para o lado, atendendo uma criança, quem sabe, tudo isso. Por isso existe também a lei que é proibido criança pequena sentar ali na frente, no banco da frente. Deve sentar para trás, porque tem mais segurança. Então, seguindo a lei do trânsito, a pessoa vai para o seu destino e retorna. Agora, se a pessoa está embriagada, se a pessoa não está bem no uso de sua razão, não tem possibilidade de dirigir bem. Por isso se diz, quem bebe álcool, não tome o volante. Bem, então creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Do céu, o firmamento, todas as constelações, o sol, a lua, as estrelas. Quando você ler alguma coisa sobre as estrelas, você fica embasbacado, você fica admirado com essa maravilha toda. Criador do céu e da terra, toda essa natureza maravilhosa, com os animais, as mais diversas cores, enfim, os pássaros, e no mar, os peixes, desde os peixes pequeníssimos até uma baleia, mas tudo criação do Pai Eterno. E ele então disse para o ser humano, está lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, onde Deus diz que ele deu tudo isso para o ser humano, mas o ser humano deve preservar, deve cultivar, deve colaborar. Eu me lembro, o papai, por exemplo, ele não permitia tão facilmente um filho derrubar uma árvore. Já naquela época, eu me lembro lá, eu sou de 1935 e tal, isso então lá por ano 1945, eu já entendia algo da natureza. Então está lá em Luiz Alves a mata maravilhosa. E quantas pessoas vinham lá em casa para comprar o palmito, tal. Papai dizia não. E vieram até 2 vezes aqui em Florianópolis para eu convencer o papai, porque passavam pela estrada e viam aqueles palmital, não sei o quê. Interessava para eles derrubar, cortar e aproveitar o palmito tal, né? Eu então falei com o papai, não deixa o palmito lá, os pés de palmito, não incomoda ninguém, deixa para a natureza. E depois de uns 4, 5 meses, vieram as mesmas pessoas, tal, um outro até bem engravatado, com a gravata. Padre Pedro, convence o seu pai, aquele palmito, nós só vamos cortar os palmitos maduros. Bem, numa vez que eu fui novamente a Luiz Alves, falei com o papai, tudo isso, e eu tinha o telefone das pessoas para me comunicar com as pessoas. Se o pai cedesse, o que é que o pai me respondeu? Meu filho, passe por todo o município Luiz Alves. Se você veja a sabedoria do papai, passe por todo o município e veja se você encontrar uma mata
com tanto palmito como aqui, tudo isso, então venha me dizer, porque caso contrário, onde é que os passarinhos vão se alimentar e vão depois espalhar a semente pelas fezes em lugares mais diversos? Deus fez a coisa muito bem. Quantas árvores frutíferas, ou mesmo árvores que produzem a lenha, produzem a madeira, que foram distribuídas, que foram, por assim dizer, levados de um lugar para outro por meio dos pássaros ou dos animais. Então, o papai deu uma lição maravilhosa. Deixa o palmito, os pés de palmito ali. Vejam bem como a pessoa deve procurar conservar a natureza em tudo aquilo que é possível. Eu parabenizei ao papai. Bem, Criador do céu e da terra. Então, tudo que ele diz, creio. E continuando, você pode ver, então, que creio em Jesus Cristo, seu Filho único, Jesus Cristo, que veio para trazer a redenção, a salvação para todos nós, porque nós estávamos, pelo pecado de orgulho de nossos primeiros pais, nós ali estávamos distantes de Deus e com o céu fechado para nós. Então, era necessário que Cristo viesse, morresse na cruz, trazendo a redenção para nós e nos unindo novamente. E assim que Cristo Jesus deu a sua vida inocente por nosso amor, então ele abriu o céu para todos nós. Então, creio em Jesus Cristo, seu Filho único, nascido da Virgem Maria, e foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, quando o anjo Gabriel veio a anunciar e convidar Miriam, nome hebraico, essa menina de 14 ou 15 anos, judia, para ser a mãe do Salvador, ela disse, mas eu não conheço homem nenhum, eu não conheço varão. Veja como ela já entendia com seus 14, 15 anos. Eu não tenho intimidade biológica, intimidade sexual com nenhum homem. Como é que eu vou ser a mãe do Salvador Cristo Jesus? E o que é que o anjo disse? Leia São Lucas capítulo 1. O que é que o anjo disse? O teu caso, tu conceberás o Filho de Deus, tu darás a luz ao Filho de Deus, por virtude do Divino Espírito Santo. Então, quando ela entendeu que era por esse modo, o que é que ela disse? Eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 38. Pega a sua Bíblia, leia. Lucas capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, ó Deus. E ali, naquele momento, ela concebeu o Filho de Deus. Sem a intimidade, na Bíblia até diz, em certas passagens, ela concebeu, e o anjo afirmou, será por virtude do Espírito Santo. Eu não conheço varão. Quando na Bíblia Sagrada fala na questão de união, de casais, por exemplo, união conjugal, eu não conheço homem, eu não conheço mulher. Quer dizer, não tenho intimidade, não tenho relacionamento biológico, sexual, tal, né? Então, conhecer tem este sentido também na Bíblia Sagrada. Então, concebeu do Espírito Santo
pelo poder do Espírito Santo. E o menino Deus, então, nasceu de quem? Da Virgem Maria. Ela deu à luz e, por uma graça especial de Deus, continuou virgem. Virgem, e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato. E nós sabemos todos os sofrimentos que Jesus Cristo passou por meio lá das perseguições, das calúnias, da flagelação, dos açoites, e carregando a cruz, a subida para o Monte Calvário. Nós sabemos que passou e perdendo o seu sangue, a coroação de espinhos, que é a cabeça, nós sabemos, é um membro, é um órgão muito delicado. A dor, por exemplo, faz umas semanas, 2, 3 meses, uma pessoa me dizia: Padre Pedro, a minha mãe mora lá no interior de Santa Catarina, numa cidade, mas ela sofre terrivelmente de dor de cabeça que chega a chorar. Então, são os bilhões de neurônios que nós temos aqui na nossa mente e das veias, das artérias. E o que é que acontece às vezes? Aquilo que o povo chama de derrame. Derrame quer dizer, simplesmente estourou uma das artérias, uma das veias. Então, aqui novamente, voltando, reprisando aqui, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Imagina, Pilatos era o governador lá, ele até disse, quando se tratou ali do processo da condenação de Jesus, veja, Pilatos disse: mas eu não conheço nenhum mal que ele fez. Aí o povo simplesmente ali, inimigo de Cristo. Mas se tu não condenares Cristo Jesus, tu não és benquisto, tu não és querido, tu estás indo contra o imperador romano, porque a Palestina estava sob a coordenação, sob orientação, sob o governo do imperador de Roma. Então ali ele pensando, mas se o imperador souber disso, ele vai me desclassificar, vai me colocar fora, e vou perder então aqui o governo. E aí então continuou o processo sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, veja, a tal ponto, e na época somente eram crucificados os grandes criminosos, os que faziam mal às pessoas. Eles julgavam Cristo Jesus, muitos, como sendo um revolucionário. Por quê? Porque Cristo Jesus foi contra as 3 autoridades que havia lá, contra os anciãos. Quem eram os anciãos? Eram os donos das propriedades, dos terrenos, das fazendas, e eles exploravam os seus empregados. E Cristo, então, ia contra essa injustiça. Davam quase nada de comida e exigiam 14, 15, 16 horas de trabalho por dia. Os outros, a segunda classe, eram os sacerdotes do templo de Jerusalém. Porque Jesus Cristo trouxe uma nova doutrina. O amai-vos uns aos outros, está bem claro na Bíblia, onde Cristo diz: ouvistes o que foi dito, amarás os teus amigos e odiarás os inimigos.
Eu, porém, vos digo, amai a todas as pessoas, fazei bem àqueles que vos perseguem, que vos amaldiçoam, fazei o bem, rezai por todas as pessoas, não somente pelos amigos. Enfim, está aqui na Bíblia, você pode consultar, porque nós não podemos nos ater muito tempo nessa colocação. E a terceira classe de pessoa eram os doutores da lei. Eles diziam que somente eles conheciam a palavra de Deus e eles defendiam os ricaços, mas sempre os pobres, eles marginalizavam, não ganhavam processo, porque interessava para eles ganhar o dinheiro. Então, ali os doutores da lei, a terceira classe contra Cristo Jesus. E Jesus, então, foi crucificado, morto e sepultado. Ele foi erguido na cruz pelo meio-dia e pelas 3 horas ele: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Alguém diz, mas ele morreu rapidamente. Claro, qualquer pessoa em nossos dias se perde todo o sangue. O adulto tem 5 litros, 5 litros e meio, 6 litros, e então, é claro, a pessoa se esvai, a pessoa falece. Ora, Cristo Jesus, na flagelação, nos açoites, perdeu muito sangue. Depois, na coroação de espinhos, carregando a cruz para o Monte Calvário, agora ali, abrindo as mãos e os pés com os cravos, perdeu mais sangue. Nós vamos futuramente, o nosso tempo está se esgotando, futuramente vamos também continuar aqui na nossa explicação. Eu sei de pessoas que me pediram para eu falar sobre isso. E nesse momento, então, nós vamos, porque amanhã vamos celebrar o dia de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Mãe do Cristo e nossa Mãe. Ó bendita e imaculada Virgem Maria, honra e esplendor do Carmelo, vós que olhais com especial bondade para quem traz o vosso bendito escapulário, olhai para mim benignamente, cobri-me com o manto de vossa maternal proteção, fortificai minha fraqueza com vosso poder, iluminai as trevas do meu espírito com a vossa sabedoria, aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Ornai minha alma com a graça e as virtudes que a tornem agradável ao vosso divino Filho Cristo Jesus. Assisti-me durante a vida, consolai-me na hora da morte e com a vossa amável presença apresentai-me a Santíssima Trindade como vosso Filho e servo dedicado. E lá do céu eu quero louvar-vos e bendizer-vos por toda a eternidade. Nossa Senhora do Carmo, rogai por mim. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas, a bênção, a graça de Deus, também sobre a água. E nesse momento a bênção da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, às 15 horas, se Deus quiser. Tome agora, com muita fé, esta água.